Eu vi um vídeo no podcast do Dr. Bactéria. Sim. E aí vocês falam em 800 mil suicídios por ano. Sim, no mundo, isso é o dado de um trabalho sobre ketamina e suicídio, então, é no mundo por ano. Tá, mas ainda assim é um número... É um número bem expressivo. Se a gente pensar, como está escrito no próprio artigo, 800 mil suicídios por ano. Se a gente pensar que o contingente do Exército Brasileiro é 360 mil homens. Exatamente. Né? Cara, é muita coisa. É muita coisa. E assim, eu não vejo, a não ser, claro, os períodos que tem... Aí é o que chega pra mim também, tá? Mas é tipo, Setembro Amarelo e tal, são campanhas nesse aspecto. Mas eu não vejo algo expressivo combatendo isso, de alguma forma tratando isso. Tipo, como que os órgãos, digamos assim, enxergam isso? Igor, suicídio é muito complicado de falar, é muito difícil de falar, é muito difícil de entender para quem sobrevive ao suicídio. Então, existe todo um grupo de pessoas sobreviventes do suicídio. Não é da pessoa, é do familiar, é de quem estava em volta daquela pessoa que vive um luto e que são chamados de sobreviventes do suicídio. Então, é difícil de falar, é difícil de entender para quem fica, é difícil de entender a parte médica. Hoje a gente sabe bastante, bem mais por que acontece e como acontece, mas é difícil de prever e de prevenir. Então, eu não consigo saber quem está em risco, é difícil saber quem está em risco e é difícil saber como proteger essa pessoa que eu sei que está em risco. Então, é um fenômeno bem complicado, é um fenômeno que tem vários fatores. Eu não consigo reduzir esse fenômeno, e a gente chama de fenômeno, mas essa é uma doença, então a gente não consegue reduzir essa doença a uma bactéria, por exemplo, ou a um comportamento específico. A gente sempre teve uma ideia na literatura de que eu vou ficando deprimido, até que eu penso em suicídio. Mas nesse mesmo trabalho, que é sobre efeitos antissuicidas da ketamina, ele mostra que entre a ideia e o suicídio, o ato, são 10 minutos ou menos. Então, como que eu vou ter junto de... eu preciso de uma intervenção em menos de 10 minutos, é isso? Cara, como que eu vou pensar? Ou seja, a tomada de decisão e o ato é 10 minutos. 10 minutos. Então, não é uma doença da depressão que vai se agravando até eu pensar em suicídio e cometer suicídio. É mais uma doença da impulsividade. Caraca. Então, será que é uma falta de controle de impulsividade, que é uma corrente de que pensa sobre suicídio como uma falta no controle da impulsividade, né? Controle de impulsos? É curioso falar isso porque... Não, e é muito curioso porque teve casos assim, por exemplo, o vocalista do Linkin Park, né? É uma viagem antes, acho que dias antes, semanas antes. Cara, o cara era a pessoa mais alegre na viagem. Todo mundo relatando que ele tava super tranquilo, super leve ali. E, putz, na sequência, acabou tirando a própria vida. Então, realmente, às vezes dá sinal e às vezes não. Alguns outros lugares, então depende bastante do grau de impulsividade da pessoa. Então, quando a impulsividade é muito alta, ela está em risco maior para cometer suicídio. E existe também uma linha de que entende que é uma falta de cognição. Então, que suicídio é uma falta de entendimento do mundo como a sua complexidade real. Caramba. Então, o que é cognição? Né? Tem a cognição fria, que é a cognição de pegar uma caixa, pega um quadrado, se esse quadrado virar um cubo, como ele fica, agora conta quantos cubos, agora, né, que é uma cognição fria, que é de formas, contas, e uma coisa mais... Noção espacial, digamos assim. É um tipo de cognição. Legal. Existe uma cognição quente, que é eu olhar para vocês e entender se vocês estão gostando de mim, se vocês estão falando comigo. Então, cognição é uma série de coisas, como eu relaciono com o mundo e como eu relaciono interno. E se eu entendo as palavras que vocês estão falando, é um outro tipo de cognição, né? Será que eu encadeio palavras e vocês entendem o que eu falo e a gente consegue ter um diálogo? Então, cognição tem vários níveis, vários aspectos. A cognição quente e a cognição fria são termos bem atuais. Então, olhar para o rosto de uma pessoa e saber ela está feliz ou ela está triste faz parte da cognição chamada cognição quente, cognição social, que é necessário para eu ter contato social. Sim. E algum grupo de psicólogos e de psiquiatras acham que suicídio é um fenômeno de um déficit cognitivo. Então, eu não consigo entender internamente e pelos sinais externos que eu sou, de alguma forma, valioso nesse mundo, ou para minha família, ou para uma pessoa que seja. Eu só consigo pensar que eu não presto, que eu não tenho sentido, que eu não tenho valor, que se eu não existisse magicamente ia ser melhor. Então, isso é o que eu consigo aparecer na minha cabeça e isso, então, é uma falta de cognição. Será que eu não estou entendendo? E existe
aonde isso acontece. Então, aí as pesquisas mais avançadas, elas vão mostrando para a gente aonde surge esse pensamento. E hoje a gente sabe, tem bastante evidência de que eu não posso nunca dizer para você sabe com certeza, porque na medicina tudo é impossível até acontecer. Então, a gente sabe até ver alguma coisa diferente. Né? Mas eu consigo olhar em alguns animais e em ressonância magnética funcional, que é um tipo de ressonância magnética que mede como cada área do cérebro está funcionando. A gente consegue ver umas áreas responsáveis pelo pensamento suicida. Áreas dentro do cérebro. Dentro do cérebro. Então, é um pouco de cognição? É um pouco de impulsividade? Também. Mas essa ideia ela é gerada numa área chamada abênula lateral. A abênula é uma parte do cérebro pequena, lateral porque ela fica lateral a alguma coisa, então esse é um termo médico, que é comandada por uma outra área chamada globo pálido, que é uma outra área, parte do cérebro. Pega lá no livro de anatomia, procura no Wikipedia, você vai ver lá, abênula lateral, globo pálido, vai entender um pouco como isso funciona, você vai ver que são coisas minúsculas, núcleos de 30, 40 neurônios, é muito pequeno. Nossa. E isso faz parte do nosso comportamento social negativo. A abênula lateral é entendida como parte da nossa recompensa negativa social. Então eu venho aqui, faço alguma coisa, viro a caneca, xingo vocês e aí eu vou ter uma represária de vocês. Pô, não faz isso, cara. E aí eu vou tentar, puxa, eu fiz errado. Então isso modela meu comportamento social. Nossa, eu fiz errado. Então não devo fazer mais isso. Como que é o normal? Ativa a abênula lateral, nossa, eu fiz errado, não devo fazer mais isso. Desativa a abênula lateral e a vida segue. Existem outras áreas, que são as áreas positivas, de recompensa positiva do cérebro. Então, eu fiz uma coisa, nossa, eles gostaram, vou fazer de novo. E existe a área negativa que também controla, que é a abênula lateral, uma delas, e eu vou pensar, nossa, eu não vou mais fazer isso. Só que imagina que essa área de eu não vou fazer mais isso, em vez dela começar e acabar, ela não desliga nunca. Ela não desliga nunca e ela fica cada vez mais potente. Gente. Então, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, sei lá, derrubar neles e xingar, eu fiz uma piada sem graça. Nossa, não foi legal. Eles não gostaram, eles não gostam de mim, eles não gostam de nada, eles não gostam, eles preferiam que eu não estivesse aqui. Então você pode escalar isso até um pensamento suicida franco. Assim, eu não preciso estar aqui nesse mundo. Se eu não existisse, ia ser melhor. Mas nesse mundo eu não preciso existir. Não tem lugar nenhum para mim funcionar aqui nesse lugar. Só tem uma saída para quem não tem lugar no mundo, que é o suicídio. Como que eu vou fazer isso sem atrapalhar o mínimo? Porque eu não quero também atrapalhar as pessoas. Porque eu não presto. Mesmo, um pensamento bem péssimo, sim. Não, porque foi me dando um nó na garganta tão grande, cara. E realmente, quem tem depressão, é esse pensamento que vem na cabeça. Sim, né? isso vem da tríade cognitiva de Aaron Becker, que é um psicólogo americano, morreu tem pouco tempo, aos 94 anos, que ele desenvolveu a terapia cognitivo comportamental. E a tríade cognitiva do Becker foi o que ele desenvolveu, dizendo que eu tenho uma crença sobre mim, sobre o mundo e sobre o futuro. E quando essas três crenças são negativadas, eu tenho um quadro depressivo. E o papel do psicólogo cognitivo-comportamental é identificar as suas crenças nessas três áreas e oferecer novas visões sobre essas áreas para tentar modificar essa crença. E ele chama de crença porque é difícil pra caramba de você modificar. Então, quando as três áreas estão negativadas, que é o termo técnico que ele usa, eu tenho uma pessoa em depressão. Isso é um aspecto, é o aspecto psicológico, né? Mas existe o aspecto biológico que eu consigo olhar em ressonância magnética, consigo olhar em lâmina de microscópio e ver que existe o excesso de glutamato na abênula lateral. Quando eu jogo ketamina que bloqueia o glutamato naquele lugar, aquele animal para de ter o comportamento de depressão. E a pessoa relata e fala assim, eu não penso mais em me matar, eu acho até que eu tenho um pensamento diferente sobre mim mesmo agora. Né? Talvez eu não seja tão ruim assim. Talvez foi só uma coisa. Eu só joguei uma copa em vocês, mas sei lá, vocês vão achar o quê de mim? Não sei lá o que vocês vão achar de mim, não interessa. Eu tenho uma família, eu tenho esposa, eu tenho outras coisas melhores para pensar agora. Tem muito mais que isso, eu sou muito mais que isso. Né? E passou. Caraca, então a gente louco. tem vários trabalhos que mostram que pessoas com ideação suicida, então pensamentos ativos de se machucar, de morte, de que tem menos valia, então não é só um pensamento que você liga ou desliga, ele é multifatorial. Eu consigo diminuir esse pensamento quando eu uso ketamina nessa pessoa. Não é todo mundo que reduz, então não é... Se alguém te falar 100% na medicina, ele com certeza está mentindo. Nada é 100% na medicina.
Então, existe uma porcentagem, os trabalhos falam de uma porcentagem de pessoas que têm uma remissão do pensamento suicida. E esse é um item medido em algumas escalas que psiquiatra e psicólogo usa, que é quando você pergunta para a pessoa, você pensa em se ferir, você pensa em estar morto, acha que seria melhor estar morto? E a pessoa responde sim. Quantas vezes você pensa isso por dia? Com qual força isso acontece? E aí você vê que essa escala, depois da ketamina, diminui. Quando você olha só esse item, ela diminui depois de uma infusão de ketamina. Ela não zera, mas diminui. Alguns casos zera. Alguns casos zeram em algumas horas. Horas? Algumas vezes em minutos. Nossa. Menos de uma hora. Se zera... louco. Você pergunta dali 40 minutos para a pessoa e fala assim, e agora? Como é que está o pensamento sobre você se matar ou que você... Não vejo por quê. Mas acho que pode ter relação com placebo, alguma coisa assim? Não placebo, que não vai ser placebo, mas tipo... tá. A crença sobre aquilo que está funcionando de fato e não a reação. Ou não, nada a ver. É um público tão legal para pensar, legal para quem estuda isso, não legal para quem sofre. Porque placebo nessa população, ela já espera que nada funcione. Então ela não espera que o placebo funcione. Né? Sim, ela já vai desacreditada. Ou seja, quando funciona é porque realmente... Isso gerou várias pesquisas sobre placebo como medicação psiquiátrica. Porque eu, quando tenho depressão, a primeira coisa que eu tenho é desesperança. Então eu não tenho nem esperança que aquilo vai resolver. Já desacredita. Então eu não tenho nem por que estar vivo. Eu não tenho nem... Assim, eu não estou entendendo que eu presto nisso aqui. Então, assim, você pode fazer qualquer medicação que você quiser para mim. Não vai funcionar. Então, ele é um placebo que é diferente de quando eu estou com, sei lá, uma dor de cabeça, um câncer, que eu quero muito que aquilo funcione. E aí eu tenho um efeito placebo maior. Você deposita esperança naquilo. A depressão é ausência total de esperança. Já é uma ausência de esperança. Então, é mais bonito você ver o efeito placebo. É mais difícil você ver efeito placebo com medicação. Então, pode ser efeito placebo? Pode. Interessa? Em população, interessa. Quando eu estou querendo estudar isso numa população e eu quero saber se essa medicação pode ser usada como no sistema público de saúde, por exemplo, para tratar ideação suicida que chega no PS. Isso é um tema, uma pergunta. Aí eu tenho que fazer um trabalho com várias pessoas, fazer metade das pessoas placebo, outra metade das pessoas eu vou usar a medicação ativa, vou acolher todas essas pessoas e sim, o placebo, o acolhimento, o atender essas pessoas. Vem cá, eu vou cuidar da sua depressão, da sua ideação suicida, eu vou passar um soro para você que vai tratar a sua ideação suicida. Vai ajudar uma porcentagem das pessoas, sim. Quanto? Mais ou menos 35%, 30% das pessoas, aí entre 25%, depende do estudo que você olhar. Então, existe um efeito placebo com alguma força. E a gente calcula isso como odds ratio, razão de chances na medicina. E aí você calcula o efeito placebo da medicação e aí você calcula o efeito... Aí você vê quanto forte foi a medicação. E você vê que foi mais forte que a ketamina foi mais forte do que o placebo nesse grupo. Então, tem trabalho sobre isso. Já foi feito trabalho sobre isso e consegue comprovar. Falar assim, ele é mais forte que o placebo. E, geralmente, usam placebos ativos. Então, não são placebos inativos. Não é soro. É alguma coisa que te faz dormir ou alguma coisa que te traz algum efeito. Porque o placebo ativo ele é mais eficaz do que o placebo inerte. Se eu te dar um comprimido que te dá enjoo e eu falar que trata dor de cabeça, ele funciona melhor do que um comprimido que não causa nada. Porque ele já tá te dando meia verdade ali, né? Você fala assim, ele vai te dar duas sensações, né? O acabar com a dor de cabeça te dá uma dor de barriga, vamos supor. Isso. Aí deu a dor de barriga, você fala, pô, deu dor de barriga, vai estar funcionando. É um placebo então, mais... A cabeça se eu fizer injetável, ele é mais eficaz ainda. Pode crer. E se eu fizer injetável e colorido... Voz de usuário agora que você fez, velho. Pode crer. Nossos braços aí. Não, porque eu acho que a fé é maior, né? A fé é maior. Você vê ali, você fala, agora vai. E aqui existe essas paradas de testar e você ser pago por isso? Porque você vê em filme, querendo né? fazer um extra. Não, você vê em filme isso, né? Ah, eu recebi e tal. Existe isso? Existe a Convenção de Helsinki, que o Brasil é signatário da Convenção de Helsinki. Eu não posso receber e eu não posso cobrar. Ah, entendi. Então, eu não posso te pagar para você receber uma medicação. Isso acontece nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, pelo menos acontecia, os Estados Unidos têm leis sanitárias e regras muito diferentes e muito inferiores à nossa. Lá você pode receber para doar sangue, por exemplo. Então, existe a Convenção de Helsinki. A Convenção de Helsinki, que o Brasil é signatário, existe uma série de leis, de resguardos ao sujeito de pesquisa. Então, toda pesquisa precisa passar por um comitê de ética,
independente. Esse comitê de ética decide se aquilo é ético ou não de fazer, se eu tenho um porquê fazer. Eu não posso te pagar para você participar da pesquisa. Eu posso pagar o seu lanche, pagar seu transporte, pagar seu tempo. Eu não Todo mundo posso. vai doar sangue ali, ganhar umas coisinhas e tal. Isso, mas eu não posso pagar seu tempo. E você não pode pagar para participar da pesquisa. Estou morrendo de dor, é um remédio que dá dor, eu vou te pagar para entrar nessa pesquisa. Não pode também. fazer isso. Não. Legal. Então, eu não posso nem pagar nem receber. Não pode ter... Tem Não a pode convenção... virar um comércio, né? Não pode virar um Basicamente. comércio. Legal. Então, existe a convenção de Helsinki para Pra resguardar... controlar isso. Né, João? Isso, resguardar os voluntários. E, porque realmente vira comércio, né, cara? O cara vai lá, putz, tô precisando de uma grana, vou então, entrar e nesse aí o negócio, placebo vou vai virar ficar cowboy. melhor, né? Se eu sou uma indústria farmacêutica, eu vou selecionar quem eu pagar para minha coisa funcionar melhor, né? É verdade. Também tem essa. também, Também tem essa. essa. Também tem essa. Então, assim, olha, gente, eu vou pagar para vocês, é para testar uma medicação para dor, e eu vou dar essa medicação agora para vocês. Ela vai funcionar, né? Pô, tô ganhando, então meu placebo aumentou. Sim. Minha vontade verdade. de querer e de ajudar aumentou. Exatamente. E eu vou desmascarar o placebo, vou desmascarar a medicação. Uma pergunta. Eu não vou lembrar o nome agora do lateral... Abenolateral. Abenolateral. Abênula, Abenolateral. isso. Tá, ela fica numa parte, obviamente, lateral, mas mais pra dentro do cérebro. Ou fica mais na... Mais para dentro, imagina que a gente tem a medula, aí a medula faz assim e vira o cérebro. Certo. Nessa curvinha assim, mais ou menos assim, Ela tá ali. ela tá por ali. E de alguma forma eu posso alterar a funcionalidade dela por uma lesão? Então, por exemplo, sofri um acidente, bati a cabeça, bati bem nela ali e ela tá lesionada e aí ela muda, fica disfuncional. Isso pode acontecer? É muito pequena para uma lesão traumática, mas James Murrow fez uma pesquisa em que ele percebeu, e ele conseguiu ver isso em animais, e ele transportou isso para humanos, que quanto mais eu ativo essa abênula lateral e mais eu ativo esse caminho, mais esse caminho fica fácil de acontecer. Então ele chamou de é quase um caminho do suicídio que ele chamou. Caramba. Porque se eu tenho isso muito ativado por muito tempo, imagina que eu tenho um fio fino de telefone, quanto mais eu passo energia naquele fio, ele vai engrossando e vira um cabo de energia elétrica de 6 milímetros, que a energia é mais fácil passar por aquilo. Então, agora qualquer estímulo passa por lá. Então, qualquer tristeza, desavença fica mais sensível. Qualquer não pode, já ativa a abênula lateral. Caramba. Então, ele descobriu que isso acontece em animais e acontece provavelmente em humanos também. Ou seja, ele sofre uma variação fisiológica. Vamos Sofre. Assim. O que ele chamou de circuito do suicídio. Uma facilidade de te ativar o pensamento suicida. Que louco. E aí eu poderia manipular isso para baixo, controlar para baixo com terapia cognitivo-comportamental, para que eu tirasse esse viés cognitivo de tudo que acontece comigo, eu já tenho que pensar, já tenho que ir para esse caminho, para esse suicídio, para isso desfazer esse caminho. Sim, entendi. Então, o James Murrow mostrou para a gente que existe como eu manipular isso para cima. Como eu manipular para baixo, a gente ainda não tem estudos. Tem como desligar. Então, eu sei que a ketamina é uma medicação que desliga a abênula lateral. É única e a única resposta e funciona para todo mundo e ninguém mais vai pensar em suicídio. Resolvemos o problema do suicídio? Não, porque ele não é só isso. Ele também tem outras causas que não depressão, que não ativação. Existe intoxicação, existe esquizofrenia, existe outros tipos de motivos para suicídio. O principal é a depressão e a ativação da abênula lateral. Não é o único. E também existe uma impulsividade que eu tenho que ter, né? Então, não existe só esse caminho do... Não precisa estar só ativada a abênula lateral. Então, eu também preciso ter a impulsividade. Mas descobriram que a abênula lateral não é suficiente, mas ela é necessária para o quadro depressivo como um todo. Caraca. Então... Mas assim, ou seja, tratando a abênula lateral, teoricamente você está diminuindo as chances... Sim. Isso explica muito porque a gente vê no consultório pessoas muito deprimidas, mas não pensam em suicídio. Menos mal. E pessoas que melhoram da ideação e não melhoram da depressão. Você me perguntou, falta alguma coisa no sangue? Falta alguma coisa no cérebro? É uma falta de química no cérebro? Isso é uma visão, uma das hipóteses que recentemente foi bem afastada da verdade. Então, a hipótese do desbalanço químico, que é isso que você me comentou, que é a hipótese, acho que talvez mais vigente no forma leiga,
de que eu tenho depressão porque me falta serotonina no cérebro. E até tem um monte de meme, minha última molécula de serotonina me ajudando a ir no dia. Não falta serotonina no cérebro de quem tem depressão. Então, a gente sabe que a hipótese do desbalanço químico é uma das hipóteses que explicam a depressão. A hipótese do neurônio excitatório, que está superativado, é a hipótese do glutamato. É uma outra hipótese da depressão. Então, são sempre modelos teóricos que a gente trabalha. A falta de hormônios do crescimento de neurônios, BDNF, é um tipo de hormônio que faz crescer neurônio, não o corpo celular, mas a conexão entre eles. A falta de BDNF é uma outra hipótese para que aconteça a depressão. A inflamação é uma outra hipótese para que aconteça a inflamação cerebral. A microbiota intestinal causando alterações cerebrais é uma outra hipótese. Então, a gente tem modelos, né? Como é que a gente sempre usa modelos para representar o mundo. Então, eu vejo a pessoa deprimida, eu formulo hipóteses. Essas hipóteses vão ser refutadas ou corroboradas de acordo com os experimentos e de acordo com as terapêuticas e de acordo com o que vai acontecendo na ciência. Então, eu imagino que seja... Vamos pegar uma coisa mais simples. Eu imagino que Louis Pasteur fez uma ideia de que a infecção era causada por micro-organismos, microbios, que eu não consigo ver. Você é um louco, você não está inventando história. Não, ele falou, eu criei um modelo de que são micróbios que causam infecções. Então, se eu lavar a mão, se eu limpar, se eu higienizar e pasteurizar, que é o que ele inventou depois, eu não vou ter infecção. E aí várias coisas foram feitas para corroborar, para comprovar esse modelo, para dar credibilidade a esse modelo ou para refutar esse modelo. Uhum. Uma das coisas que ele fez, a gente viu lá na nossa faculdade, no nosso colégio, na quinta série, com a professora Maria Celeste, foi pegar e fez um balde, né, um becker, ele ferveu o becker, depois fechou a ponta e não cresceu nada naquele becker. Ele pasteurizou, ele esterilizou. Bom, então realmente talvez deva ter isso. Lavar a mão diminui a infecção, diminui o contato de infecção, então realmente deve ser isso. Então, são modelos que a gente cria e que refuta ou para frente ou para trás. E com a depressão também são modelos. E aí os modelos de depressão, eles aparecem de acordo com o que a gente vai estudando, de acordo com o que vai melhorando a nossa capacidade de entender o mundo. E o modelo de serotonina, da falta de serotonina, foi um modelo desenvolvido mais ou menos em 1950, por ali, 1960, quando se viu que tem um artigo do jornal The Times, o jornal The Times foi mostrar um hospício, um hospital de tuberculoso no sul de Manhattan, lá em Nova York, e quando eles chegaram lá para mostrar, para tirar foto desse hospital de tuberculoso, porque tinham inventado uma droga nova para tratar a tuberculose, um antibiótico novo, isoniazida, se não me engano. E quando eles chegaram lá para ver se estava funcionando essa medicação e estávamos tratando a tuberculose, os tuberculosos estavam felizes e cantando. Foi isso que ele escreveu numa matéria leiga de jornal. Daí, então o antibiótico pode tratar pessoas deprimidas, é um outro passo. Se eu consigo tirar essas pessoas Então, o que essa medicação faz no sangue, no cérebro, que faz com que eu consiga tirar essas pessoas que estavam deitadas e com tuberculose, tirar elas da depressão. Mas quem falou que elas saíram da depressão? Um jornal leigo, um artigo leigo de jornal. Mas foi aí que começou, de verdade. Caramba, velho. Então, onde ela mexe? Aí a indústria começou a se mexer e pensar onde que age também essa medicação. Age também numa enzima que chama monoaminoxidase, que ela oxidase, então ela oxida. Monoaminas é um tipo de hormônio, de um tipo de neurotransmissor que a gente tem. Então, ela destrói os hormônios monoamina. Quais são eles ali? A noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Então, se eu estou impedindo a destruição da serotonina, noradrenalina, está sobrando mais noradrenalina e serotonina, então essa medicação está fazendo isso, então está funcionando. Funcionando porque o artigo do The Times falou que está funcionando. Então, eu talvez esteja entendendo melhor o modelo de depressão. Então, na verdade, falta
monoaminas no cérebro de uma pessoa e aí foi criada a hipótese do desbalanço químico. Que é isso que o Heitor estava questionando. Entendi. Vários trabalhos depois vieram para testar a eficácia dos antidepressivos, das medicações para depressão, mas não necessariamente nenhum conseguiu encontrar, até hoje, que falte essa serotonina no cérebro de alguém com depressão. Doutor, a depressão tem cura e não volta nunca mais? Ou precisa sempre estar vigiando? Cleo, depressão é entendida como uma doença crônica e episódica. Então, ela crônica quer dizer que ela está com você, então você tem uma genética capaz disso acontecer. E ela é episódica, ela vai vir em episódios depressivos. Se você já teve alguns episódios, você vai ver que ele vem, acontece, você trata e ele acaba. Você pode não tratar, ele também vai acabar, mas quando ele acabar vai demorar mais e vai ter alguma lesão, vai deixar alguma coisa para trás. Esses episódios vão deixando alguma coisa para trás. E quando deixa coisa para trás, é uma porta aberta para voltar. Para o próximo episódio. Então, ou seja, terapia constantemente. Vigilância que ela perguntou? Sim, vigilância constante. Existem algumas coisas. Exercício físico, 35 minutos por dia é comprovadamente eficaz para depressão leve e moderada. Psicoterapia é comprovadamente eficaz para depressão leve e moderada. A única que a gente pode dizer que é comprovadamente eficaz é a TCC, a cognitivo-comportamental. E por que você acha que a indústria não está insistindo nisso? Porque a indústria é um comércio. Então ela tem que me gerar lucro. Então, tudo que eu fizer tem que ter um retorno e tem que ter um retorno rápido, de preferência em 1, 2 anos. Então, se eu for fazer uma medicação hoje nova, eu tenho que ver o meu mercado potencial, quanto que esse mercado vai me render de grana e quanto que eu vou investir na minha pesquisa pelo retorno potencial em 2, 3, 4 anos. É assim que funciona qualquer indústria, qualquer produto. Ninguém vai colocar um carro no mercado que vai ser uma falha de venda, mas ele é lindo, mas ele não vende. Então, eu tenho que pensar como isso. E a ketamina é uma medicação que não tem patente. Ela foi inventada, chegou no Brasil em 1970, então ela já não tem patente, é uma medicação genérica. Então, se eu, indústria, quero usar ela para fazer tratamento de depressão, eu preciso pensar quanto eu preciso pagar, gastar, para fazer teste com 1.000 pessoas, 4.000 pessoas, para comprovar que ela é antidepressiva, aguentar todos os problemas burocráticos e todos os problemas que vão vir com isso. Então, isso custa milhões e milhões e milhões. E aí, como que vai ser o meu rendimento financeiro disso e em quanto tempo? Bom, a empresa A, que faz ketamina e vai gastar 1 milhão, vai pensar, como é que eu vou recuperar esse dinheiro depois? Puxa, tem um monte de deprimido, então eu vou fomentar o uso. Aí a indústria B fala, ketamina é genérico, eu sei fazer ketamina, eu tenho autorização para fazer ketamina. Você gastou quantos milhões? 800 milhões? Muito obrigado. Eu não vou gastar nada, vou colocar na minha. E a minha, como eu não gastei nada, a sua vai custar 100, a minha custa 2. Porque eu não gastei nada. Então é uma conta que não fecha. Caraca, velho. Isso é muito... Eu fico muito incomodado com isso, porque podia ser uma união de forças, né? Tipo, vamos juntar... Não da indústria. Não espere isso da indústria. Você pode esperar isso da universidade. Vamos juntar todas as indústrias e vamos investir nisso? Não, você pode esperar isso de universidade. Você não deve esperar isso de indústria. Indústrias têm um lucro, ela tem acionistas, e você, quando compra lá as ações da indústria farmacêutica, você fala, por que não tive lucro? Só eu perco nessa porcaria? Então, não. Você também quer ter lucro como acionista da empresa. Não, mas você pode esperar isso de universidades e você pode esperar isso dos órgãos regulatórios, como o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina pode fazer uma força-tarefa, o governo pode fazer uma força-tarefa, já existiu no Brasil o projeto de diretrizes. Eles podem fazer uma força-tarefa para usar e colocar on-label. Nos efeitos colaterais, o que a gente pode esperar de efeito colateral? A ketamina não tem efeito colateral a partir de quando ela sai do corpo, a partir de 24 horas. Não, a gente tem vários trabalhos que procuram efeitos colaterais sustentados da medicação e não tem. Nas doses, nos tratamentos usuais para depressão, não tem efeitos colaterais duradouros. Existem algumas outras terapias que causam efeitos colaterais duradouros, a ketamina não causa. Mas ela causa efeitos colaterais durante a aplicação. Então, a aplicação é um anestésico e deve ser utilizado somente dentro de hospital. Não pode ser clínica, não pode ser consultório, não pode ser um lugar parecido com um hospital. Tem que ser um hospital, tem que ser um lugar que eu possa fazer sedação. Porque é um anestésico e eu posso errar a dose, você pode ser mais sensível, você pode ter usado medicação que atrapalha. Então, eu preciso estar sempre pronto para o pior. O anestesista está sempre pronto para o pior. E eu tenho, então,
os efeitos colaterais principais são essa visão de coisas que não existem, então essa dissociação, que ela vem de um desligamento do cérebro. Então, a ketamina ela desliga nossos órgãos sensórios. E quando ela desliga a nossa conexão dos órgãos sensórios com o cérebro cria alguma coisa no lugar da falta de informação. Então, eu desligo o tato direto no tálamo, então direto no cérebro, eu separo o cérebro do tato do corpo. E o cérebro não fica vazio, em silêncio, ele gera um ruído sobre alguma coisa que eu esteja sentindo no corpo que não existe de verdade. Então isso é um ruído, e é um ruído geralmente em forma de sensações táteis, e a pessoa que recebe ketamina vai sentir que está mexendo a cama, que está subindo, que está descendo, que está andando para frente. Mas ela não perde a crítica e ela fala, eu sei que eu estou fazendo ketamina, e eu sei que parece que a cama está vibrando, mas eu sei que a cama não vibra, porque eu sei que eu sentei numa cama de hospital. Perfeito. Pelo menos não perde o sentido ali. Não perde a crítica. Perfeito. Isso acontece também com a visão. Então, quando eu tenho uma anestesia da minha capacidade de enxergar, eu fecho o olho e o meu cérebro cria alguma coisa no lugar da ketamina. O meu cérebro cria alguma coisa no lugar da visão que eu perdi. Sim. E ela vai criar em forma de ruído e vai criar em forma de cores, de luzes, de ruído. Seja, e eu o interpreto... cérebro vai no banco de dados ali e começa a jogar a informação. Geralmente não, geralmente é só ruído mesmo, é só cor, textura. Então eu vejo muita gente fala de uma biblioteca com livros. Não tem sentido. E aí eu crio o sentido naquele ruído que eu estou vendo, que nem olhar a nuvem. Sim. Né? Eu olho a nuvem, que é um ruído, mas não tem nenhum significado. Eu vejo um elefante. E em alguns lugares acham que esse processo, que essa visualização é a curativa. Mas não é curativo. A visualização de coisas durante a infusão ou o que você enxerga não faz parte do processo terapêutico. Né? Você pode ou não pode ter dissociação, mas a resposta independe da dissociação. Ela não é necessária nem é suficiente. Então, tem gente que viaja pra caramba e não tem resposta antidepressiva. Tem gente que não acontece nada e tem resposta antidepressiva. Caraca. Então, ela não é um parâmetro para guiar... A gente não tem nenhum parâmetro para guiar a terapia com ketamina. Isso só acontece no ato da manipulação ali. Só durante a infusão, sim. Da infusão. Isso. Quando acabar a ketamina, ela tem um metabolismo muito bem conhecido, muito curto e muito rápido. Então, eu sei que em 15 minutos ela vai sair do seu cérebro. E anestésicos geralmente têm essa característica. Eles são muito rápidos, o on e o off. Eu ligo e desligo ele muito rápido. Né? Para eu poder anestesiar alguém e desanestesiar. Não sei se existe desanestesiar, mas... voltar ali. Né? Voltar. Então, geralmente os anestésicos, quanto melhores os anestésicos, menor esse tempo entre entrar e sair. Perfeito. Que a gente tem algumas contas na anestesia que a gente faz para entender essa velocidade. Mas a ketamina, em 15, 20 minutos, ela sai do cérebro e você recupera as suas faculdades mentais e você acaba com tudo isso e você não vai ter isso.